Meus queridos irmãos, boa noite, que Deus nos abençoe, que bom estarmos aqui novamente. Antes, como eu tinha dito no nosso grupo, antes da gente começar o nosso estudo, vamos ter um momento de oração. Nós temos alguns pedidos muito especiais para a gente orar nesta noite e nada melhor do que começar o nosso estudo orando, intercedendo uns pelos outros, Então feche seus olhos, nós vamos orar primeiro pela vida do nosso irmão Sudário, pai do nosso irmão Silvanito, que continua hospitalizado, carece de alguns cuidados. Nós vamos orar também pela nossa irmã Márcia, que vai passar por um procedimento cirúrgico amanhã às 7 horas da manhã. Pedir para que o Senhor seja favorável às nossas orações e que Ele nos abençoe de fato. Tá bom? Então feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração, ore comigo, interceda pelos nossos amados nesse momento. Senhor, primeiro, Senhor, nós agradecemos a Ti por mais um dia de vida. Clamamos a Ti, Senhor, por esse estudo que nós vamos ter agora, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa trazer, Senhor, à nossa mente a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos ter um correto entendimento das Suas Escrituras, ó Deus, e que nós sejamos instruídos e edificados por ela. E Deus, nesse momento, Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, pela vida do Seu Sudário. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe ele, Senhor, naquele leito de hospital, que o Seu Santo Espírito possa fazer companhia a ele, que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente, meu Pai. Por favor, abençoe os médicos que estão cuidando dele, que todos os remédios possam fazer o efeito esperado, Senhor, e que em todo o tempo, Senhor, Silvanito, seus irmãos, toda a sua família possam ter a certeza, Deus, de que no meio de tudo isso o Senhor se faz presente e isso não fugiu ao controle do Senhor. Pai, nós oramos também pela vida da nossa irmã Márcia, ó Deus. Que o Senhor possa trazer calma, trazer tranquilidade ao coração da tua serva, ó Deus. Que possa correr tudo bem nesse procedimento cirúrgico que ela vai fazer amanhã. Abençoe ela, Senhor. Abençoe os médicos, ó Deus. Abençoe o procedimento. Que possa correr tudo bem, Senhor. Pai, que logo, logo ela possa, Senhor, estar bem, que ela possa estar 100% recuperada desse procedimento, Senhor. E Deus, que toda a honra, que toda a glória seja dada ao Senhor por isso, Senhor. Por favor, ó Deus. Pai, nós nos lembramos também nesse momento e oramos pelo nosso irmão Beto, Senhor, lá da nossa sede. Deus, que o Senhor continue restaurando a saúde do teu filho ali naquele hospital, Senhor. Que o Senhor continue cuidando dele, da sua esposa, dos seus filhos, ó Deus. Que assim como nós oramos pela família do Silvanito, pela família da Márcia, Deus, que cada uma dessas famílias, ó Deus, possam ter a certeza de que eles não estão sozinhos, ó Pai, de que existe uma igreja que ora, que intercede por eles, mas que também existe, Deus, um Espírito Santo que nos ajuda em meio às dificuldades e que nos consola e que nos conforta em meio, ó Deus, às dúvidas, em meio aos momentos difíceis, ó Deus. Que tudo isso, Senhor, possa passar e que tudo isso, Senhor, possa ser, Senhor, um momento onde nós iremos ter cada vez mais convicção de que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos e amados irmãos, vamos lá. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 27. É um dos salmos que eu acho mais lindos da palavra de Deus. É um dos meus salmos favoritos, o meu salmo favorito. Certamente é o Salmo 23, mas o Salmo 27 ele toca profundamente o meu coração. Então, abra sua Bíblia, sem mais delongas, Salmo de número 27. Nós vamos ler e nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?
quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recusas, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meus irmãos, que salmo maravilhoso, que salmo bonito, que coisa fantástica de se ler no dia de hoje. Meus queridos, para a gente poder começar, como é de praxe, a questão introdutória. Hoje eu quero falar com você sobre anseio. E não é ânsia, tá? É anseio, desejo. O que é que você mais deseja nessa vida? Qual é o seu maior anseio nessa vida? E eu não estou falando, meus irmãos, de coisas materiais. Nós não podemos confundir, tem três coisas que nós não podemos confundir. A primeira delas é ambição, ganância e anseio. Tá? Ambição e ganância são coisas diferentes. Ambição, ganância e anseio são coisas totalmente diferentes. Um crente pode ter ambição nessa vida? Com certeza pode e deve. Porque quando nós temos ambição no sentido bom da palavra, nós traçamos metas, nós traçamos projetos e nós trabalhamos em cima disso. Nós sabemos que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas isso não nos impede, nós não temos uma proibição bíblica de não traçar metas e de não traçar planos. É por isso que o crente ele tem que ter ambição, ele tem que querer chegar em algum lugar. Isso é ambição, é o sentido bom da palavra. O crente não pode ter ganância, porque quando nós temos ganância, nós tratoramos quem quer que seja para a gente conquistar os nossos objetivos. E as escrituras elas são contra essa prática. Nós não podemos fazer isso. Então nós não podemos confundir ambição com ganância. Nós podemos ter ambição, nós não podemos ter ganância, nós não podemos ser gananciosos. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós temos que definir o que é anseio e o que é ambição. O anseio, meus irmãos, está muito mais ligado a coisas que nós desejamos do fundo do nosso coração. Que nós desejamos profundamente no nosso coração. Por exemplo, pode ser que você deseja do fundo do seu coração, como eu desejo, e eu vou me usar como exemplo aqui. Eu desejo do fundo do meu coração, eu anseio do fundo do meu coração que os meus pais se convertam a Cristo. Eu anseio isso do fundo do meu coração.
Mas isso não é uma ambição, porque não é algo que eu conquisto pelos meus próprios méritos. A ambição ela está ligada à meritocracia. Já a ânsia não, nós ansiamos alguma coisa. E é algo que nós desejamos do fundo do nosso coração e muitas vezes isso não depende de nós. Então, eu anseio do fundo do meu coração que os meus pais se convertam a Cristo. E eu tenho alguns desejos, algumas metas na minha vida que estão ligadas na área de ensino, na área de estudo, que são ambições. Eu posso tratar, eu posso criar metas, eu posso traçar projetos, e isso está ligado à ambição. Tá bom? Então, a pergunta que eu te faço é: o que você mais anseia nessa vida? O que é que você tem mais anseio? Aquilo que quando você para pensar, poxa vida, você chega a ficar até emocionado. É sobre isso que o Salmo 27 está falando hoje. E é sobre isso que nós vamos meditar. Guarda essa pergunta que lá no final a gente vai recorrer a ela, tá bom? Meus irmãos, algumas questões, informações introdutórias, né? É um texto de autoria de Davi, indiscutivelmente de autoria de Davi, tá? Pouco sabemos sobre o momento em que esse salmo foi escrito. Tá? Muitos estudiosos acreditam que esse salmo ele foi escrito enquanto Davi estava fugindo do rei Saul, antes de Davi ser proclamado rei. Tá? E faz sentido. Não é um negócio muito certo, mas faz sentido, porque aqui Davi fala sobre os seus inimigos, ele fala num contexto de guerra, sobre estar cercado por inimigos. Né? A gente vê isso no verso de número 2, nós vemos isso no verso de número 3, nós vemos isso no verso de número 5, nós vemos no verso de número 6, número 7. Então, é um contexto de guerra. Então, faz sentido a gente pensar que esse salmo ele foi escrito antes de Davi ser proclamado rei. Ele foi ungido rei, mas levou um certo tempo para ele ser proclamado rei. Tá bom? É um tipo de salmo, é um salmo de lamento. Tá? Não é um salmo, apesar de a gente encontrar diversas características de adoração, mas ele é um salmo de lamento. É Davi refletindo, é Davi falando das suas preocupações, dos seus medos para com Deus. Então esse é um salmo de lamento. E como é que nós dividimos esse salmo, meus irmãos? Para a gente poder ter um correto entendimento. O que é que Davi está falando nesse salmo? Primeiro de tudo, meus irmãos, o tema central desse salmo aqui é anseio pela presença de Deus. Davi, ele o tempo todo, ele faz algumas costuras, ele vai para alguns lados, mas o tema central, sempre o foco desse salmo sempre vai ser o anseio, o desejo, o anelo pela presença de Deus. Tá? Então, dos versos 1 a 3, aqui esse é um salmo composto por duas reflexões, uma oração, por final, uma conclusão e uma chamada à congregação para poder cantar esse salmo. Tá? Davi, em um certo momento, no último verso nós vamos ver isso, Davi ele se dirige à congregação. Tá bom? Mas se a gente for dividir aí, dos versos 1 ao verso 3, nós temos a primeira reflexão que Davi vai fazer sobre a segurança que ele tem em Deus. Tá? Depois, dos versos 4 até o verso, deixa eu olhar aqui, do verso 4 a 6, nós vamos encontrar uma segunda reflexão que Davi vai fazer. Ele vai falar sobre comunhão com Deus. Dos versos 7 a 12, Davi vai fazer uma oração, né, que ele vai levar alguns pedidos a Deus. E por fim, né, ele vai
chegar no finalzinho, no verso de número 12, né, que ele já está caminhando para o final, que ele termina a sua oração no verso 12, e no verso 13, no verso 13, ele faz é como se fosse uma última reflexão, né, antes dele se dirigir a toda a congregação, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Primeira reflexão que Davi faz aqui, dos versos 1 ao verso 3, deixe sua Bíblia aberta que nós vamos reler alguns versos, se não todos, para a gente ter um entendimento muito interessante da palavra do nosso Deus. Tá? Versos 1 ao verso 3 é a primeira reflexão que Davi faz, a reflexão sobre segurança. Davi vai dizer o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Essa é a primeira reflexão que Davi faz, a reflexão de alguém que confia em Deus. Davi ele inicia esse salmo refletindo na segurança que ele encontrava em Deus, no Deus que ele servia. Tá? No verso número 3, meus irmãos, é um verso bem importante. Davi ele vai utilizar aqui, não apenas Davi, mas a gente vê o apóstolo Paulo utilizando esse recurso literário também, que é a linguagem do exagero. Tá? O que é isso? É o autor levar o seu pensamento até as últimas consequências. De forma prática, o que é que Davi está dizendo aqui no verso 3? Ainda que um exército se acampe contra mim. Davi não está dizendo que existe um exército acampado ao redor dele. Mas Davi diz, ainda que nesse cenário hipotético, ainda que dentro desse cenário aconteça de um exército se acampar ao meu redor, ainda que isso aconteça, eu não terei medo. Davi ele usa esse recurso, o apóstolo Paulo também usa, lá em 1 Coríntios capítulo 13, né, um texto que nós conhecemos muito bem, quando Paulo vai falar sobre o amor, Paulo vai dizer, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, né, ainda que seja possível falar todos os idiomas humanos e até mais, falar a linguagem dos anjos, a forma como os anjos se comunicam. Essa é uma linguagem de exagero. Tá? Então Davi está dizendo, ainda que não existe um exército acampado ao seu redor, mas ainda que Davi se encontrasse no meio dessa situação, ainda assim ele não sentiria medo. Olha que coisa interessante. Né? Essa é a primeira reflexão de Davi, uma reflexão sobre segurança. Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação. Eu vou ter medo de quem? Então Davi, nos versos 1 a 3, ele começa fazendo essa primeira reflexão sobre segurança. Ele vai falar da segurança que ele tem no Senhor. Né? Ele confia tanto que ele chega a dizer no verso 2, quando esses caras se levantam contra mim, eles é que caem, eu permaneço de pé, mas eles é que vão cair, porque eu confio no meu Deus. Então Davi termina essa primeira reflexão e ele já vai para a segunda reflexão. E essa segunda reflexão, meus irmãos, ela é a reflexão que descortina, que vai abrir todo o contexto desse salmo, que vai revelar todo o conteúdo, né, o tema principal desse salmo. Nos versos 4 a 6 nós encontramos a seguinte reflexão: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo
cantarei e salmodiarei ao Senhor. Meus irmãos, essa segunda reflexão que Davi faz aqui nesse texto é sobre sua comunhão para com Deus. Davi, ele faz uma reflexão primeiro sobre segurança e agora ele está fazendo uma reflexão sobre comunhão. E o verso 4, meus irmãos, é o verso mais importante de todo esse salmo. Tá? Ele é o resumo de todos. Se o Salmo 27 pudesse ser resumido em uma única frase, uma única sentença, em um único verso, ele seria resumido no verso de número 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso aqui, meus irmãos, é o resumo de todo o Salmo 27. Diante de tudo que Davi poderia pedir, Davi ele pedia uma coisa: habitar na casa do Senhor. E eu não sei a versão que você está usando aí de Bíblia, mas na minha versão, a minha versão aqui é a Almeida Revista Atualizada, a famosa ARA, a Bíblia ARA. E aqui, meus irmãos, na casa do Senhor está em maiúsculo. Isso indica o que? Nós já vimos isso, hein? Isso indica que não é um local físico, não é uma construção, um templo, mas é um estado. Davi, ele deseja, o que Davi pede a Deus aqui é que ele possa habitar na presença do Senhor. Quando nós lemos a expressão casa do Senhor, com letras maiúsculas do jeito que nós estamos encontrando aqui, quase como sendo um nome próprio, isso está ligado à presença, à comunhão constante com Deus. E é isso que Davi pede. É isso que Davi está pedindo aqui, que ele possa habitar constantemente na presença do Senhor. E quando Davi ele pede que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, Davi ele está expressando o seu desejo mais íntimo, meus irmãos. É o anseio mais íntimo que está no coração do salmista. Estar constantemente na presença de Deus. Tá? Só para a gente relembrar. Primeira reflexão, segurança, versos 1 ao verso 3. Tá? Segunda reflexão, comunhão com Deus, estar na presença de Deus, que está nos versos 4 ao verso 6. A partir do verso 7 até o verso 12, nós encontramos o recheio, vamos dizer assim, desse salmo, que é a oração que Davi faz. Feitas as reflexões, Davi ele entra no assunto principal desse salmo. Ele anseia, ele deseja, ele anela pela presença do Deus vivo, Deus de Israel. E nessa oração, meus irmãos, Davi ele se derrama diante de Deus, e aqui Davi, essa é uma percepção muito particular, viu, meu irmão? Uma percepção particular minha, tá? Meditando nesse salmo, orando e lendo e lendo em outras versões, a impressão particular que eu tenho desse salmo é que aqui Davi, ele além dele expressar a Deus o seu maior desejo, ele expressa a Deus o seu maior medo também. Davi ele expressa o seu maior medo nesse salmo. Meus irmãos, o clamor de Davi aqui é de alguém que anseia a presença de Deus, anseia ardentemente a presença de Deus, mas é também um anseio, mas é também o medo de alguém que não suporta a ideia de ser rejeitado por ele. Olha que coisa interessante, ao mesmo tempo que Davi anseia estar na presença de Deus, o que ele mais quer é viver constantemente na presença de Deus. O maior medo de Davi é não estar na presença de Deus. E Marquinhos, como é que você está falando isso? Por que você está falando isso? Meus irmãos, o clamor de Davi aqui é o clamor de alguém que não suporta a ideia de viver fora da comunhão com Deus. Davi ele faz 4 pedidos aqui, meus irmãos. Somente no verso de número 9, ele faz 4 pedidos aqui, que na verdade é um pedido só
escrito de 4 formas diferentes. Olha o que Davi vai dizer no verso número 9. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, né? Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampare. Meus irmãos, para um homem poder escrever isso diante de Deus, falar, Deus, não me esconda a tua face, não me rejeita, Deus, eu não quero ser rejeitado pelo Senhor, não rejeita o teu servo, não me recuse, não me desampare. Meus irmãos, eu quero viver tanto ao lado desse Deus que o meu maior medo é de não viver ao lado dele. Essa é a percepção, e como eu disse para vocês, é uma percepção particular minha. Tá? Não tem nenhum, pelo menos eu não consegui encontrar nenhum comentarista falando sobre isso, eu não consegui encontrar nenhuma literatura falando sobre isso. É uma percepção particular do Marco Antônio Ribeiro. Tá bom? Davi, ele expressa que além dele expressar o maior anseio a Deus, ele está expressando seu maior medo. O maior anseio, estar na presença de Deus. E o maior medo, não estar na presença de Deus. Meus irmãos, eu posso estar muito enganado. Mas em nenhum outro salmo nós encontraremos um apelo tão forte de Davi como o que nós encontramos, não é nem nesse salmo, mas é só no verso número 9. Posso estar enganado, mas eu acho que nós não encontraremos. Tá? Davi, ele não quer pensar na hipótese de ser abandonado à sua própria sorte e muito menos de ser entregue aos seus inimigos. E o problema, meus irmãos, não é que Davi tinha medo de morrer. Davi não tinha problema com a morte. Davi, ele tinha medo de estar longe da presença de Deus. A cisma de Davi nesses salmos é de não estar na presença de Deus. Não era medo de morrer, mas é de ser rejeitado, de não ter comunhão com Deus. E no verso 10, meus irmãos, o salmista ele utiliza novamente a linguagem do exagero, né? Ele vai dizer, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi, ele não está dizendo que ele foi desamparado. E ele não está dizendo que pais e mães desamparam os seus filhos o tempo todo. Davi, ele está dizendo que ainda que, pensando nas últimas consequências, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica. Então, meus irmãos, no verso de número 11, Davi ele faz um outro pedido. Né? Ele pede para ser aluno na escola de Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Meus irmãos, esse é um pedido que realmente mexe demais comigo. Mexe muito comigo. Porque o crente ele é uma pessoa que tem que ter um coração ensinável. O crente tem que ter um coração ensinável. Alguém que tem disposição para aprender de Deus e aprender com Deus. E geralmente, meus irmãos, não estou dizendo que é sempre, mas geralmente as adversidades da vida são as melhores lições. E são elas que revelam o nosso caráter enquanto alunos nessa escola de Deus. A pedagogia de Deus, meus irmãos, de vez em quando ela é dolorida, ela dói. Passar por momentos de dificuldade dói. Passar por tempos de incerteza dói, machuca. Nós não podemos ser insanos ou ser insensatos ao ponto de dizer, não, minha vida está virada de cabeça para baixo, mas eu estou 100% feliz. Não existe isso. Não existe isso. Tá? Jó, quando Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, ele não saiu por aí cantando de alegria. Jó sabia da situação que ele estava enfrentando, mas acima disso tudo, Jó sabia que existia um Deus que era soberano sobre tudo, sobre todos. Jacó, quando lutou com Deus, e Deus tocou na coxa de Jacó e ele passou a mancar, eu tenho certeza que Jacó não saiu sorrindo daquela luta.
Eu não sei se Jacó mancou o resto da vida, mas eu sei que ali ele foi abençoado por Deus e ele reconheceu que Deus estava naquele lugar. Então, meus irmãos, ser aluno da escola de Deus, fazer parte dessa pedagogia de Deus, nem sempre vai ser bom. Nem sempre vai ser um mar de rosas, vai ser dolorido, às vezes lágrimas irão cair. Mas é nesse momento em que o nosso caráter de aluno é revelado. Porque se nós somos bons alunos na escola de Deus, nós podemos chorar, nós podemos lamentar, nós podemos fazer as nossas queixas, mas nós temos a plena convicção de que Deus está no controle da situação. Aliás, deixe-me fazer uma correção aqui. Quando eu falo que nós fazemos as nossas queixas, não é da gente ficar chegando para Deus e ficar, Deus, por que é que isso está acontecendo comigo? Não é nesse sentido, tá? Mas é mais no sentido de queixa, no sentido de desabafo, tá bom? Espero que vocês tenham me entendido aí, tá? Meus irmãos, como eu disse, a pedagogia de Deus, ela dói. E um bom aluno na escola de Deus, nesse processo, não é aquele que diz eu determino e eu decreto que as coisas aconteçam, mas o bom aluno na escola de Deus é aquele que chega diante dele e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer, mas seja feita a sua vontade. Esse é o caráter do bom aluno, que todo bom aluno tem que ter na escola de Deus. E é por isso que isso mexe tanto comigo. Da gente orar e pedir, falar, Senhor, me ensina, seja o meu professor, Senhor. Eu quero aprender do Senhor, diretamente do Senhor. Isso mexe muito comigo. Tá? No verso de número 12, meus irmãos, no último verso da oração de Davi, ele pede para que não pereça, que não morra entregue aos inimigos. Né? Tem uma cena que eu gosto muito, do filme Homem de Ferro 1. Aliás, eu gosto muito do filme inteiro. Mas tem uma cena que eu me lembrei quando eu estava meditando nesse salmo, eu me lembrei dessa cena. Que quando ele está numa cidade, o Homem de Ferro, ele está na primeira missão dele, numa cidade que eu nem sei o nome dessa cidade mais, e essa cidade ela estava sendo oprimida por homens maus, e de repente aparece um Homem de Ferro, começa a fuzilar todo mundo com aquelas armas todas tecnológicas, mas ele deixa o líder daquela tropa vivo. E de repente ele enfia a mão na parede, arrebenta a parede, puxa esse cara para fora, entrega esse cara para a população e fala, ele é todo de vocês. E de repente a população vai se ajuntando, né? E o filme não mostra, mas a ideia é de que aquele cara ele vai apanhar muito. Ele vai sofrer um bocado. E meus irmãos, a cena que eu imagino quando eu leio esse texto é justamente essa, é Davi orando para Deus e pedindo, falou, Deus, não permita que eu seja entregue a esses homens maus, aos meus inimigos. Não permita que eu me veja rodeado por eles, sem ter nenhuma força, sem poder fazer nada, e eu sofra tudo que eles quiserem fazer. Não permita que eu faça isso. Essa é a imagem que nós podemos ter, né, quando Davi está dizendo aqui no finalzinho do verso de número 12, que ele vai dizer, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. E partindo, meus irmãos, para o finalzinho desse texto, Davi, ele conclui, né, o salmo declarando mais uma vez a sua confiança em Deus. Ele vai dizer no verso 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Meus irmãos, não que Deus não tenha sido bom até esse presente momento aqui, mas isso aqui, meus irmãos, é uma linguagem poética que Davi está usando aqui para expressar um desejo, né, de que os viventes, um anseio dele, de que os viventes irão experimentar a bondade do Senhor, assim como Davi experimentava.
Era isso, é isso que Davi está querendo dizer aqui. Eu creio que verei a bondade do Senhor espalhada nesse mundo. É isso que Davi está pedindo aqui. E por fim, ele finaliza se dirigindo à congregação, né? Como eu disse na semana passada, Davi ele tinha um senso de importância muito grande de seus escritos e de como ele guiaria esses escritos para a congregação, para que isso tudo fosse entoado como um hino ao Senhor. Então aqui no final Davi se dirige à congregação, né, ao povo reunido que canta e que entoa louvores ao Senhor, e ele diz: espera pelo Senhor, tenham bom ânimo, fortifica o coração de vocês, e novamente espere pelo Senhor. E esperar por qual motivo? Esperar pelo quê? Né? Esperar pela presença, ansiar e esperar pela presença do Senhor e esperar pelo livramento dele também. Davi ele começa orando falando sobre segurança. Ele abre o salmo falando sobre segurança e ele fecha o salmo falando sobre segurança. E quando ele se dirige ao povo, né, quando esse salmo é dirigido à congregação, o povo é chamado a esperar pelo Senhor, a esperar pelo quê? Pelo livramento, pela segurança. Porque Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza, ele é o socorro bem presente na tribulação. Nós sabemos que é Deus quem nos guarda e Davi e todo o povo de Israel também tinha essa certeza de que Deus era aquele que os guardava. Tá bom? Meus queridos, vamos lá, aplicação para a gente já partir para o final do nosso estudo. Eu acho que a gente pode pensar agora numa aplicação muito interessante aqui, e eu quero fazer apenas uma lição e uma profunda lição para as nossas vidas, irmãos. Nosso maior anseio, o maior anseio do nosso coração tem que ser a presença de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, esse é o tema da maioria dos salmos escritos por Davi. Apesar de ser um homem pecador, carente da misericórdia de Deus, né, como nós somos, como eu e você o maior anseio de Davi era viver na presença de Deus. E, meus irmãos, se não falha a memória, esse é o segundo salmo que Davi fala sobre habitar na casa do Senhor. A construção do templo em Jerusalém, ela foi construída, né, o templo foi construído após a morte de Davi. Davi não viu o templo ser construído. Quem construiu o templo foi seu filho Salomão. Davi idealizou o templo. Tá? O fato, meus irmãos, é que isso nos ajuda a entender a ênfase espiritual que Davi está dando aqui nesse sentido. Tá? No sentido dos seus escritos aqui. Casa ou templo aqui tem muito mais, vai além do que um sentido de uma construção escrita, de algo que foi escrito pelos homens. Davi, como eu disse, meus irmãos, e como nós vemos nesse salmo e em outros salmos que nós já estudamos, o anseio de Davi aqui é a comunhão constante para com Deus. E quando nós lemos que Davi ele pede para morar na casa do Senhor, com letra maiúscula, é que Davi ele está pedindo, Davi está desejando, ansiando viver na presença do Senhor, constantemente em comunhão com o Senhor. E a linguagem de Davi aqui, meus irmãos, ela aponta para um grande ensinamento do Senhor Jesus, né? Porque o Senhor Jesus ele tira, em dado momento, ele tira a atenção do lugar físico e ele foca no relacionamento espiritual do crente para com o Senhor, né? Jesus ele vai responder uma pergunta de uma mulher que pergunta para ele sobre a importância do templo, né, do local de adoração. E Jesus ele responde dizendo que não é nem cá e nem lá, mas o sentido, a importância que deve ser dada é adorar a Deus em espírito e em verdade.
Seja no templo aqui ou seja no templo lá, o que Deus está buscando são adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E, meus irmãos, a verdadeira habitação de Deus não é um edifício feito por paredes. A verdadeira habitação de Deus não é um prédio construído de alvenaria, de madeira. A verdadeira habitação de Deus não é uma igreja como a nossa, ou como qualquer outra igreja, templo espalhado por esse mundo. Mas a verdadeira habitação de Deus é um coração de um crente genuíno, de um crente sincero, de um crente verdadeiro. Esse é o verdadeiro local de habitação. Jesus ele vai dizer lá em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Esse é o tchan da coisa. E talvez você pode se perguntar, como é que eu sei que eu anseio pela presença de Deus? Quais são os indicativos? O que é que me mostra que eu estou ansiando ou que eu não estou ansiando pela presença de Deus? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo você investe meditando nas Escrituras durante a semana? Quanto tempo você investe orando a Deus durante a semana? Esses, meus irmãos, são excelentes indicativos que apontam se o seu coração, se o meu coração, se o nosso coração está direcionado para o lugar certo. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, se eu invisto um bom tempo orando e meditando nas Sagradas Escrituras, então eu tenho um indicativo muito bom de que eu estou ansiando a presença de Deus, eu estou ansiando em ter comunhão com Deus. São excelentes indicativos. Se você é uma pessoa que lê as Escrituras, que ora, que busca uma vida de santidade, que pensa muito mais nas coisas do alto do que nas riquezas desse mundo, você pode ter certeza de que aí você encontra um excelente indicativo de que você anseia pela presença do Senhor. E, meus irmãos, ansiar pela presença do Senhor é ansiar pelas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto é algo que me emociona. Eu fico muito tocado quando eu penso no céu. Quando eu penso no desejo de estar com o meu Jesus, com o meu Senhor e Salvador. Eu não estou dizendo que você deve seguir o meu exemplo. Eu não estou te dizendo que você deve pensar e você deve ansiar as coisas do alto porque o Marquinho pensa, porque o Marquinho anseia. Você não tem que pensar no céu porque eu estou pensando. Você não precisa seguir o meu exemplo, mas, por favor, siga o exemplo de Paulo, que ele diz que se a nossa esperança se limita apenas às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes desse mundo. Nós somos as pessoas mais infelizes desse planeta. Siga o exemplo de Pedro, que escreve aos crentes da dispersão, os crentes que estão fugindo da perseguição deflagrada pelo Império Romano, quando Pedro ele vai chamar aqueles crentes a bendizerem a Deus, porque Deus os regenerou para uma vívida esperança. E o que é ter uma vívida esperança? É você viver para as coisas do alto, é você pensar nas coisas, muito mais nas coisas do alto do que nas coisas desse mundo, até porque as coisas desse mundo, aplicando ao contexto dos crentes que estavam fugindo, era muito mais limitado que o nosso, porque do dia para a noite eles poderiam deixar de viver. Siga o exemplo de João, o discípulo amado, que quando ele recebe aquela visão na ilha de Patmos, do Apocalipse, ele registra aquele livro tão maravilhoso, tão esperançoso. No final, João ele registra uma promessa, a promessa mais linda das Escrituras, que está lá no final de Apocalipse, que é a promessa do seu Jesus, dizendo, certamente venho sem demora. E João, ele escreve com muita sinceridade, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.
Você não precisa pensar nas coisas do alto porque eu penso. Você não precisa pensar no céu porque eu estou pedindo para você pensar. Você não precisa ansiar pelas coisas do alto porque eu estou chamando você a ansiar. Mas faça isso olhando para esses homens. Faça isso olhando para os escritos de Paulo. Faça isso olhando para os escritos de Pedro, para os escritos de João. Mas faça isso também olhando para a obra consumadora de Cristo na cruz do Calvário. Porque tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário não diz respeito a esta vida, mas diz respeito à eternidade. Aquilo que ele está fazendo na eternidade. Meus irmãos, o nosso maior anseio, aquilo que nós mais desejamos do fundo do nosso coração, tem que ser a presença de Deus em nossas vidas. Senão alguma coisa está errada e não é com Deus, não é com as Escrituras. É comigo e com você. Feche seus olhos. Vamos orar? E depois você segura aí que eu tenho alguns avisos para te dar. Senhor, nos ajude, Senhor, a cada dia a almejar as coisas do alto. A desejarmos, ó Deus, ardentemente estar com o Senhor. Ardentemente estar com o Senhor. Por favor, meu Pai, por favor. Que o Senhor possa plantar essa vívida esperança em nossos corações. Aplique essa palavra nas nossas vidas, ó Deus, que nós possamos meditar nas coisas do alto. Assim nós oramos e mais uma vez, Senhor, intercedemos pela cirurgia da Márcia amanhã. Oramos a Ti também, Senhor, pelo seu sudário. Oramos a Ti também pelo nosso irmão Beto. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde. E que o Senhor realize sobre eles a Tua maravilhosa obra. Porque nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, primeiro aviso, Família no Altar, essa semana nós recomeçamos, tá, o Família no Altar, e nessa semana nós estamos orando, intercedendo pelos nossos irmãos Samuel, Dona Antônia e família. Então nós vamos até domingo, né? Até na segunda-feira, na verdade. Na segunda-feira entra a segunda família e nós continuamos o nosso momento de oração, tá bom? No próximo domingo, ao redor da mesa, às 9 horas da manhã, nós temos um tema muito espinhoso para tratar, mas é um tema muito bom, muito gostoso. Nós vamos falar sobre rancor versus perdão. Então, se você puder, convide alguém para assistir. Alguém que precisa ser perdoado, alguém que precisa perdoar. Convide e assista, participe. Domingo, 9 horas da manhã, ao redor da mesa, nós vamos falar sobre rancor versus perdão. Às 10h15 da manhã nós temos EBD infantil para as nossas crianças. E às 18h30 nós temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente semana, restinho de semana, né? E que nós possamos pensar nas coisas do alto. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.